segurei pela primeira vez na sua mão. Dependendo da sua idade, talvez você nem saiba de quem é essa música, muito menos quem foi Belchior. Bom, procure no Google. A música é divertida. Eu não sou divertido cantando, porque eu sou uma desgraça cantando. Mas a música vale a pena. Férias. Não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas se você não estiver no período de férias, em algum momento da sua existência, suas férias vão chegar. Férias, muita gente quer viajar. E como a gente vive num país continental, às vezes para viajar só de avião. E como tem gente com medo de avião. Muito medo. Tem pessoas que perdem férias, perdem compromissos, perdem coisas que não podiam perder por causa desse medo. Dá para resolver? Tem como melhorar. Melhorar dá. Quer saber como? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Se você está aqui, certamente é porque, numa certa medida, você tem medo de avião. Mas, antes disso, deixa eu lhe dizer uma coisa, não tenha medo de se inscrever nesse canal. Não dá choque, você pode ir lá clicar no botãozinho inscrever-se. Isso não vai lhe acontecer nada de mal. Você também pode começar deixando um gostei nesse vídeo. E se no final você não gostar, você volta e bota um não gostei. E também ativa o sininho para receber notificações. Por quê? Isso vai ajudar você a diminuir seu medo de avião? Não, mas vai me ajudar muito a diminuir o meu medo de não ter audiência. Eu rio, eu morro de rir, eu me divirto fazendo vídeo, porque vocês não estão vendo, mas ali atrás da câmera tem duas pessoas dizendo que eu tenho que dizer isso, que eu tenho que pedir para vocês se inscreverem. Então, eu levo no ridículo, nada a fazer. Quando você não gostar de uma coisa, leve no ridículo. É assim que funciona. Vamos começar entendendo uma coisa, eu já disse isso em outros vídeos. Medo de voar, medo de elevador, qualquer fobia que seja de um modo geral, ela é um sintoma, ela fala de outras coisas. Como quando eu já disse, dou sempre esse exemplo, a gente tem febre, né? Febre não é um problema, febre é um sintoma, o problema é a infecção, mas a gente precisa que a febre passe. Então, ter medo de voar não é um problema, mas é um sintoma. Mas esse sintoma precisa ser administrado, porque você precisa voar. Então, comece entendendo que sim, há muitos medos e motivos. Por exemplo, tem gente que tem medo de voar porque tem medo de ficar trancado. Tem gente que tem medo de voar porque tem medo que o avião caia. Outros ficam assustados achando que vão ter uma crise de pânico dentro do avião. Há diferentes tipos de medos ligados ao medo de voar. Então, as dicas que eu vou lhe dar, elas são dicas gerais. Elas servem para qualquer tipo de medo de voar e não para um especificamente. E eu garanto a você, se você seguir esse passo a passo que eu vou dar, você vai administrar muito melhor esse seu medo de voar. O primeiro passo é o seguinte: evite a ansiedade de antecipação. Tem muita gente que sofre e sofre muito com a simples ideia de eu vou viajar de avião. E isso começa a gerar uma ansiedade de antecipação e a pessoa se perde no mundo de fantasia e isso precisa ser evitado. Então, como é que você vai evitar isso? Decidiu viajar? Tome uma decisão. Vou viajar. Compre imediatamente o bilhete. Obrigue-se a não gastar muito tempo planejando se vou ou não vou, quando vou, porque isso vai fazendo o monstro crescer. Vou viajar, vou tirar férias, quero visitar minha irmã, minha mãe, meu parente, quem quer que seja. Comprei a passagem. Comprou, isso barra e muito a ansiedade de antecipação, porque aí o fato está consumado. E aí você não vai se permitir entrar no mundo da fantasia e vai fazer uma negociação com você que é a seguinte: Comprei, não comprei? Agora eu vou. Acabou-se. Comprou, tá comprado. Página virada. Então, compre o mais rápido que você puder uma passagem quando você decidir viajar. Comprou a passagem, não há a menor possibilidade, eu não desmarco de jeito nenhum, porque isso é uma negociação que eu fiz comigo. Sabe o que é que você vai fazer? Você vai, sozinho ou sozinha, diferentes dias antes da viagem ao aeroporto. Assista por dia, pelo menos 10 decolagens e 10 pousos de um avião. Fica olhando, agora você com você, sem conversar com ninguém, sem estar se distraindo com nada. De preferência,
Quando for, deixa o celular dentro do carro para você nem ficar olhando o celular nem coisa nenhuma. Observe como é que um avião decola, observe como é que um avião pousa. Pelo menos uns 10 voos num dia. Faça isso 2, 3 vezes no máximo, é suficiente. Isso vai dar ao seu cérebro uma reconfiguração, porque ele vai começar a entender que um avião decolando e um avião pousando são coisas normais. Então isso ajuda muito se o seu cérebro começar a se acostumar com aviões que decolam e pousam, e tudo bem, eu vejo isso, é assim que funciona, é assim que acontece, e está tudo bem. O seu cérebro vai ficar um pouco mais confortável com isso. Em segundo lugar, perceba que o seu medo não é de voar, nem de estar dentro de um avião. Não é. O seu medo é das histórias que a sua cabeça inventa. Ah, que grande diferença! Há uma grande diferença, porque uma coisa é eu ter medo de um cachorro feroz que está na minha frente, pronto para se soltar e avançar em mim. É do cachorro mesmo que eu estou com medo. Do voo não é. São as histórias que você começa a contar dentro da sua cabeça. E você precisa começar a entender que você não precisa comprar tudo o que a sua cabeça lhe vende. Começa a dizer, peraí, isso tudo, essa aflição toda que eu estou sentindo, objetivamente, não tem nada a ver com o avião nem com o voo em si mesmo, mas com as histórias que ficam rodando na minha cabeça. E eu não preciso ser refém disso. Eu posso negociar com minha cabeça e, insisto, não comprar tudo o que a minha cabeça quer me vender. Ah, mas é muito perigoso, porque quando um avião cai, acabou-se, morre todo mundo. Para, bebê! Para! Porque o que eu estou querendo que você compreenda é que o medo, além de ser das fantasias que você cria, ele passa pela ideia do controle. Eu controlo alguma coisa, não controla. E deixa eu lhe dizer uma coisa que talvez você não saiba. Viver é um risco de morte. O tempo inteiro eu estou arriscado a morrer. De fato, você tem razão. Se o avião cair, pode ser que você morra. Num acidente automobilístico, pode ser que você morra. Mas não há maior ou menor probabilidade. Sabe onde pode ser que você morra? Dentro de um restaurante. Eu posso ter um choque anafilático a qualquer momento, com qualquer coisa, com coisas que eu nunca tive, inclusive, na minha vida. Eu tive um paciente que era da cultura da família dele, até porque a gente come muito caranguejo aqui, porque tem praia, né? Então, a família dele era sagrado. Final de semana era caranguejo, cerveja para os adultos, refrigerante para as crianças e beira de praia. E à medida que ele foi crescendo, ele só trocou o refrigerante pela cerveja, mas continuou no caranguejo. Então, ele comeu caranguejo a vida inteira dele, desde que ele era criança. Até que um belo dia, numa dessas idas à praia com a família, ele deveria ter seus 25 anos. Quando ele pegou uma pata de caranguejo que ele encostou a pata na boca, o lábio dele virou, inchou de uma reação alérgica que ele teve ao caranguejo. A língua começou a inchar, a garganta começou a coçar, ele começou a fazer um edema de glote, ele ia morrer sufocado. Ele só não morreu por 2 motivos. Primeiro, porque tinha uma tia velha lá que era cheia de remédio, uma bolsa cheia de remédio, enfiaram corticoide antialérgico na boca do homem e correram com ele para o hospital. Chegaram no hospital, tiveram que dar adrenalina, um monte de coisa. Ele quase morre. Ele passou a vida comendo caranguejo. E um dia ele sensibilizou ao caranguejo e fez essa reação. Isso pode acontecer com qualquer pessoa a qualquer momento. Para você morrer, o requisito é esse. Não é voar, não é estar doente, não é ser velho, não é nada. É estar vivo. Quer só mais um exemplo para quebrar a sua fantasia? Conheci uma pessoa, foi um conhecido, lamentei muito o fato, inclusive. Estava fazendo um churrasco em casa. Um churrasco à beira da piscina, com pessoas alegres, satisfeitos. E naquela coisa do churrasco, do alegre e satisfeito, ele pegou um pedacinho da carne do churrasco, aí fez assim, a carnezinha caiu na boca e passou direto e parou aqui. E ele morreu. Compreende? Então, não é o avião que é perigoso, é viver que é perigoso. Você pode morrer a qualquer momento por qualquer coisa, mas o que está lhe assustando são as suas fantasias. Um outro ponto é, identifique exatamente do que é que você tem medo. Ah, que besteira, eu tenho medo que o avião caia e eu morra. Muito vago.
E quando a coisa é muito vaga, é difícil que eu consiga negociar comigo mesmo. Para e pensa exatamente qual é o teu medo. Eu tenho medo de estar dormindo dentro do avião e não perceber que tem alguma coisa errada acontecendo. Eu tenho medo de que as turbinas explodam e o avião perca a potência. Eu tenho medo que a gente encontre uma tempestade e tal coisa aconteça. Eu tenho medo que uma turbulência parta o avião no meio. Compreende? É preciso que você seja específico com o seu medo, porque você, ao fazer isso, vai começar a se dar conta de uma coisa. Todos esses pensamentos que eu acabei de dizer são pensamentos muito desconfortáveis. Pensamento desconfortável não significa pensamento perigoso. Não é porque eu estou dentro de um avião com medo que uma turbulência parta o avião no meio que vai partir o avião. Isso não traz um perigo em si mesmo, traz um desconforto. Então você vai começar a entender que muito do seu medo de voar passa pelo desconforto de pensamento. E sim, eu posso ter pensamentos desconfortáveis. E tudo bem, mas eles não são perigosos. Eu posso sair à rua e imaginar que eu vou ser assaltado. E isso é um pensamento muito desconfortável, mas pensar isso não é perigoso. Perigoso é se de fato eu me expuser a uma situação que causa esse risco. Uma outra coisa que você vai fazer que vai lhe ajudar com o seu medo de avião é obrigue-se a não pesquisar. Porque tem gente que quando vai viajar começa a pesquisar. O aeroporto que eu vou aterrissar, ele é seguro? Se tiver incêndio, qualquer coisa, tem equipe de bombeiro? Quanto tempo levou já para um avião cair nesse trajeto? E qual é a parte mais segura para se sentar no avião? E esse modelo de avião que eu vou viajar, qual é a confiabilidade dele? Para, bebê! Para, porque isso vai aumentar a sua ansiedade. Ao invés de lhe proteger dela, vai aumentar. Já ouviu aquele ditado que às vezes a ignorância é boa? É boa. Eu não preciso saber de tudo porque eu não tenho controle de tudo. Então não me interessa saber das coisas. Eu tenho uma paciente muito engraçada. Ela tinha medo de avião. Hoje ela está bem melhor. Mas ela ficou alucinada quando ela descobriu que o tanque de combustível do avião eram as asas. Que as asas eram cheias de combustível. Ela ficou louca. Meu Deus, eu voava em cima da asa achando que era mais seguro e eu estava voando em cima do tanque de combustível. Criatura, pelo amor de Deus, e reflete. Um carro, o tanque de combustível, tá lá no banco do passageiro de trás. Ele bota a gasolina ali, fica ali embaixo. Aí você também não vai andar no banco do passageiro? Deixa de bobagem. Mas ao fazer essa pesquisa e descobrir essa bobagem, ela ficou ainda muito mais ansiosa. Só queria viajar lá na frente, se pudesse, no colo do piloto, o que é o pior lugar para viajar. Não estou dizendo o colo do piloto, porque aí depende do seu gosto e também do piloto. Vai que você gosta do piloto, né? Quer estar no colo dele. É porque quando um avião tem um acidente aéreo, o piloto tem que salvar todo mundo que ele está levando. Então, ele não é prioridade para ele. Prioridade são os outros. E só para fechar e você poder administrar melhor o seu medo de voar, pense: por qual motivo eu estou viajando? O que é que essa viagem vai lhe trazer? Por que você está mesmo viajando? Eu vou descansar, vai me dar lazer, eu vou conhecer novas culturas, ou se for uma viagem de negócios, eu vou fazer negócios, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou melhorar minhas vendas. Eu não sei o porquê você está viajando. O que é que lhe faz? Qual é o movimento que lhe obriga a estar dentro desse avião? Isso pode ser uma coisa muito legal. Até porque quem tem medo de voar, no final das contas, não tem exatamente medo da morte. Mas quem tem medo de voar, muitas vezes, tem medo de ter asas. De ter asas na vida. É como quem tem medo de dirigir carro. Normalmente está muito ligado a medo de dirigir a própria vida. Quando você tem coragem de dirigir sua própria vida, você pega um carro e dirige com muito mais segurança. Por que é que você está com medo de ter asas? Tenha coragem, voe de avião e na vida. Pense nisso. Tchau, até a próxima.